Olá, tudo bem? Eu vim falar com vocês a respeito de um filme, tá? Eu acredito que lá no Instagram, né? Sempre falo Instagram aqui. Quem não segue, vou deixar o arroba aqui, tá? Pra vocês poderem me seguir lá. Se eu não me engano, nos destaques da quarentena eu falei sobre alguns filmes que depois eu iria conversar com vocês a respeito desses filmes, tá? Esse filme, eu até anotei aqui algumas coisas para eu não esquecer de nada, né? Esse filme é um filme que já passou inúmeras vezes na televisão, muitas pessoas já devem ter visto, mas que faz a gente pensar numa questão muito legal, muito importante de ser trabalhada, tá? Que é sobre pessoas tóxicas, né? E pais tóxicos. Hoje o filme da vez é Os Enrolados, né? O filme chama Enrolados, que é uma história mais moderna da Rapunzel, tá? Então assim, se você tá vendo agora o comecinho desse vídeo, ainda não viu esse filme, se que você quiser, você para o vídeo, ou se você quiser, você vê o vídeo até o final, mas assim, assista esse filme, tá? Porque daí vai fazer sentido o que eu tô falando aqui, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aí o seu like pra gente, compartilha esse vídeo se você acha que o vídeo vai ser importante pra alguém, conhece alguém que acha que, nossa, esse conteúdo faz sentido pra essa pessoa, compartilha aí pra gente, tá bom? Vamos lá, vamos começar então, né? Filme Enrolados é a história da Rapunzel, que é a história de uma bruxa que cultivava uma flor e essa flor trazia para ela, era a fonte da juventude para ela. Então, todo dia ela ia lá, cuidar um pouquinho da flor e ela ficava jovem novamente. Só que essa flor, ela tinha o poder de curar. E aí a rainha fica doente e precisa da flor para poder viver. E quando a rainha toma um chá da flor, aí a menininha nasce com o cabelo dourado, né? E brilha o cabelinho da menina. E na verdade ela nasce com esses poderes mágicos, né? De deixar a questão da juventude, né? De deixar a pessoa jovem novamente. E aí a bruxa rouba a menininha, certo? E aí o resto da história praticamente da Rapunzel, que todo mundo já sabe, que essa Rapunzel vai ficar presa no castelo, né? Mas o que acontece? Esses reis, né? O rei e a rainha, eles fazem uma homenagem para essa criança que foi roubada e soltam vários balões todo ano, no aniversário dessa criança. E quando essa moça completa 18 anos, ela decide que ela quer ir ver os balões. Mas a história é a história da Rapunzel, então a mãe dela não, a mãe adotiva, né, no caso que é a bruxa, não deixa ela sair do castelo. E aí eu vou começar a fazer aqui o paralelo, tá? Primeira coisa, gente, vamos lá. Flor mágica que trazia juventude, né? Muitas vezes a gente não traz juventude para os outros, mas muitas vezes tem pessoas que são tão tóxicas que elas não têm energia própria e aí elas querem sugar nossa para elas poderem sobreviver. Já viram isso? Então a gente precisa aprender a trabalhar o autoconhecimento, né? A reconhecer nossas emoções, entender como que eu funciono, para eu me dar conta de quem são essas pessoas, muitas vezes, que estão se aproximando de mim somente para sugar essa minha energia. Tem gente que faz isso o tempo todo. Seja o pai, a mãe ou qualquer outra pessoa, tá? Mas as mães tóxicas também têm essa questão aqui. E aí, ela quer sair e tal, não sei o quê. E aí ela vai pedir pra mãe. O que a mãe faz? Que é tipicamente a maneira como uma mãe tóxica funciona, tá? Quando ela pede para a mãe se vitimiza e coloca esse filho na culpa, né? O filho começa a sentir culpa o tempo todo e começa a sentir um péssimo filho e aí esse filho cede. A mãe consegue o que ele quer, tá? É muito comum isso que eu tô falando, tá, gente? É muito comum isso acontecer. Desse filho achar que ele é um péssimo filho porque ele deixou a mãe. Às vezes eu tô falando de pessoas que já são adultas, que já têm filhos também e que ainda assim, essas pessoas muitas vezes ela não consegue manter um relacionamento, ela não consegue manter um casamento, porque essa mãe ela sempre vai estar no meio disso.
no meio da vida desse filho, decidindo por ele. Ela não deixa esse filho crescer, porque é como se essa mãe, ela foca só nessa criança, nesse filho, ela não tem vida própria. Então é como se esse filho saísse daqui e eu fosse morrer. Então, e se a gente for parar para analisar isso, muitas vezes não é nem amor, não é nem afeto, é dependência. Mães tóxicas são mães dependentes dos filhos. Então, eu nem sei se eu amo esse filho, mas eu preciso que ele esteja aqui. Então, eu manipulo a vida dele para que ele se faça presente aqui. Porque se eu deixar esse filho crescer, eu vou ficar na falta. Tá? Não sei se está ficando claro para vocês, mas talvez vocês que estejam vendo esse vídeo agora devem estar pensando, nossa, eu conheço pessoas assim, ou eu vivencio essa situação dentro da minha casa. E aí muitas pessoas devem estar se perguntando, tá, mas como é que eu faço para romper isso? Né? Como é que eu faço para romper isso? E aí eu vou continuar aqui, ó. Anotei aqui. As mães se vitimizam, né? E tem até uma música no filme que ela canta o tempo todo que sua mãe sabe mais, né? Quando a gente, desde pequenininho, os nossos pais, eles colocam isso, deixa uma coisa bem enraizada mesmo dentro de mim, como se realmente a minha mãe soubesse tudo, a minha mãe tivesse controle de tudo, eu vou crescer uma pessoa totalmente insegura, com medo de fazer enfrentamento às coisas. Porque eu sinto que eu não sei nada, só minha mãe que sabe. Então eu tenho a minha mãe, e aí? E aí, gente, essa pessoa ela vai crescer e vai desenvolver relacionamentos tóxicos com outras pessoas. No sentido assim, ó, eu sempre preciso ter alguém para fazer comigo. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu sempre preciso ter alguém para eu sentir que eu sou capaz, porque sozinho eu não sou. E aí eu posso transferir isso para os meus relacionamentos afetivos, de namoro, de casamento, de amizade. Tem gente que é extremamente capaz, mas não consegue fazer sozinho. Tem que ter alguém para fazer junto, porque se não tiver, eu não consigo ir. Tá? E aí, é uma das relações mais difíceis, né, de ressignificar. Por quê? De buscar um outro sentido. Por quê? Porque os nossos pais são as nossas referências, são as pessoas que eu mais confio na vida, são os nossos pais, são as pessoas que me criaram. E eu parto do princípio que se eles me criaram, eles queriam o meu bem. Por isso que a relação mais difícil de eu ressignificar é essa, tá? De eu tentar entender o porquê que a minha mãe às vezes faz isso pra mim, né? E por que eu permito também que faça. Porque muitas vezes, como é uma relação doente, eu me acostumo a receber esse afeto ruim, esse afeto falso, tá? E um preenche o outro. Vamos dizer assim, uma pessoa preenche a outra, né? Então, aí vamos lá. Mães tóxicas se vitimizam, manipulam seus filhos, que entram na culpa, né? Acabei de falar isso, e acabam cedendo, né? E no filme, essa cena é interessante no filme, porque assim, ó, a hora que a Rapunzel sai, ela tem um sentimento muito ambivalente, ou seja, ao mesmo tempo que ela tá feliz da vida, ela tá chorando o tempo todo porque ela fez isso com a mãe dela. E é assim, ela tá feliz porque ela tá conseguindo se ver livre, vendo que ela é capaz de fazer aquilo ali, mas ao mesmo tempo vem a culpa de que, nossa, mas estão abandonando a minha mãe, eu não podia fazer isso, sendo uma péssima filha. Então fica essa ambivalência com relação a isso, tá? E isso acontece, por exemplo, com filhos que foram mimados e protegidos e tiveram essa relação com o pai e com a mãe até uma certa idade, aí presta vestibular e vai embora. E aí o filho sofre, porque assim, ele tá gostando de viver essa experiência, mas é como se tivesse tirado um pedaço dele. É um sofrimento muito grande, né? Por isso que em outros vídeos a gente vai falar aqui a respeito da gente trabalhar com os filhos a autonomia. Eu preciso deixar esse filho crescer, é necessário. É saudável para os dois, tá, gente? Para os pais, os três, né? Para os pais e para a criança, para o filho, tá? E aí é interessante no filme, porque tem uma cena, nessa cena mesmo, ela não quer fazer a mãe dela sofrer, mas a gente precisa lembrar uma coisa, gente. Nós somos seres humanos, nós somos perfeitos, a gente erra. E em algum momento da vida, às vezes numa palavra que a gente fala, numa postura que a gente tem, a gente vai magoar o outro, né? Às vezes eu quero tanto não deixar o outro sofrer, porque é a fala da mãe da Rapunzel, né, da bruxa.
eu não quero que você sofra, porque aí ela vai, a mãe inventa um monte de coisa, ela se apaixona lá pelo príncipe, a mãe inventa um monte de coisa, e a fala da mãe é essa, eu não quero que você sofra. Mas, gente, o sofrimento é uma coisa que faz parte da vida da gente. Todo mundo em algum momento, não tem como, gente, imagina que isso aqui fosse um potinho, né? Em uma tampinha aqui, certo? Não tem como eu pegar uma pessoa e colocar aqui e guardar ela aqui. Essa pessoa precisa viver, certo? A terapia é isso, sabe? Eu diria. A terapia é eu abrir a minha janelinha, entendeu? E perceber que eu vou viver lá fora e que eu vou passar por situações tristes, felizes, eu vou passar por decepções, eu vou passar por frustrações, eu vou ficar aborrecido com algumas pessoas, eu vou sofrer em alguns momentos, mas eu vou sobreviver, porque faz parte da vida, todas essas emoções. E eu preciso aprender a fazer esse enfrentamento, né? Porque senão, como é que eu vou fazer? Eu vou viver uma pessoa imatura o resto da vida e que as pessoas sentem por mim, as pessoas sofrem por mim? Não pode ser assim, certo? E pra fechar, né, vamos pensar comigo, muitas pessoas devem estar pensando, mas o que é aquilo? Então a gente faz pra gente romper isso. Tem a cena do filme que o príncipe ele corta o cabelo dela. É literalmente isso. Às vezes eu preciso aprender a cortar coisas. Como é que eu corto coisas? Primeiramente, eu lembrar o seguinte: quando eu tenho 5 anos, talvez a minha mãe me manipule, porque eu tenho 5 anos. Então, assim, eu não sei nada da vida. Então, a minha referência é ela. Então, o que ela tá me falando? Partindo do princípio de que ela é minha mãe, que eu amo ela, tenho um vínculo com ela e que ela é a minha cuidadora, eu vou partir do princípio que ela tá correta, certo? Agora, quando eu tenho 30 anos, quando eu tenho 20 anos, quando eu tenho 40 anos, eu preciso, quando eu estiver falando com a minha mãe ou com qualquer pessoa que me manipula, tá? Eu preciso, às vezes, parar e pensar que, peraí, eu não tenho mais 5 anos. Agora eu já tenho 30. E com 30, ou com 20, ou com 40, ou com 50, ou com quantos anos você estiver, você precisa olhar para você e pensar, não, mas agora eu já tenho estrutura para poder olhar com os meus próprios olhos e formular isso do jeito que eu enxergar que é, sem olhar com os olhos da minha mãe. Então, será que ela tem razão? Ou será que na verdade ela está tentando me manipular para que eu permaneça ali e ela continue se sentindo segura? Porque ela tem essa dependência afetiva comigo. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Eu acho que é importante que faça sentido para vocês. Mas eu ia falar sobre esse filme, tá? Porque essa foi a visão que eu tive com relação à maternidade tóxica, né? E se você é mãe e acaba escutando esse vídeo e se sente que em alguns momentos você faz isso, eu acho que é importante também a gente conversar, porque muitas vezes as pessoas que fazem isso, gente, não é pensado, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui, não é assim, não, agora eu vou fazer isso pro meu filho. Não, porque se for pensado, eu tô falando de um psicopata, que planeja coisas, certo? Aqui eu tô falando de pessoas que elas fazem isso, elas têm essa atitude, porque elas precisam do outro para viver, mas muitas vezes não é de caso pensado, certo? É um jeito de funcionar. Foi assim que ela aprendeu a funcionar e aí ela passa isso pros filhos, e aí os filhos ficam o tempo todo tentando sair daquele círculo ali, que parece que sair daquilo ali vai gerar todo um transtorno, um problema e que eu não vou dar conta depois, porque eu me sinto inseguro, porque quando eu sou criada por uma mãe assim, eu vou crescer inseguro. Tá? Bom, essa foi a análise que eu tirei do filme, tá? Que eu achei que seria legal, talvez, trazer para vocês, pra gente abordar esse tema sobre mães tóxicas e até pessoas tóxicas, tá, gente? Porque, por exemplo, vou falar aqui no âmbito profissional e no âmbito afetivo, tá? Eu vou ter pessoas que namoram, que casam, né, e que tem um companheiro que faz com que a pessoa acredite que ela é péssima e que nunca mais na vida ela vai achar alguém. Então ela se submete a ter um relacionamento porcaria. Eu tenho chefes que muitas vezes trabalham assim, que o funcionário é excelente e ele faz o funcionário acreditar que ele não é capaz e aquele funcionário fica ali sendo capaz dele a vida inteira porque esse funcionário não acredita na capacidade que ele tem. Então assim, eu tô falando de mães aqui porque o filme retrata a maternidade, mas eu tenho N situações onde se eu não observar, não parar para analisar, o outro me coloca
nessa condição. E ele vai me sugando, sugando, sugando. E geralmente quando a gente fica perto dessas pessoas, a gente sente um cansaço de verdade. É como se eu tivesse feito uma maratona. Se você já passou por essa situação, você sabe do que eu tô falando, de você ter uma exaustão física, mental. Porque geralmente também o que acontece? Por que eu desenvolvo essa exaustão? Porque eu vivo o tempo todo com medo de desagradar essa pessoa. E é horrível, a gente vai dizer que vou viver pisando em ovos, né? Eu não sei se eu falo isso, a pessoa vai ficar magoada, mas... E aí eu fico tendo que pensar o tempo todo na minha mente, manipular na minha cabeça quais as palavras que eu vou usar. Gente, viver assim é muito pesado. Então assim, vejam o filme, assistam esse vídeo, reflitam sobre isso que eu tô falando, sabe? E se você ficou com alguma dúvida, ou se você quiser dividir alguma situação que você vivenciou ou vivencia com relação a isso, comentem aqui embaixo, né? Deixa aqui nos comentários. Se você se sentiu tocado com isso que eu falei aqui e gostaria de compartilhar comigo, mas não pelos comentários, né? Depois vai estar aqui o meu Instagram, você pode me mandar mensagem no direct ou então mandar um e-mail que eu entro em contato com vocês, tá bom? Mas assim, vamos pensar um pouquinho sobre isso para que a gente não continue tendo relações assim que não são saudáveis e que a gente não acabe se colocando na posição de ser essa pessoa também, às vezes que está sugando o outro, tá? Vamos refletir sobre isso. Bom, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Fiquem ligadinhos que logo vem mais vídeo aí pra vocês, tá bom? Beijinho, até o próximo.